Todo mundo achou aí Jonas 1:17? Amém. Amém? Diz assim o texto: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Essa semana a gente vai refletir sobre a boca do peixe, que na verdade é uma metáfora sobre o pior momento em que a sua vida pode chegar. E já estamos falando de Jonas já há algumas semanas, acho que até alguns meses. Eu acho que o segundo mês que estamos falando sobre Jonas. E a primeira vez que eu entrei numa série de mensagens foi aqui nessa igreja, foi lá embaixo ainda. Não sei se os irmãos aqui mais antigos lembram. Eles colocavam não era nem data show, era retroprojetor, uns tijolinhos que iam crescendo e tal. Acho que era 2006, 2007. E eu ficava pensando, mas será que eles vão conseguir falar em um monte de tijolinhos o mesmo assunto toda semana? E desde que eu ouvi uma história de um pastor, que ele assumiu uma igreja, e no primeiro culto ele pregou uma grande mensagem sobre arrependimento. E a igreja ficou encantada, apaixonada, e chamou ele novamente. Pastor, vem pregar de novo aqui. E aí ele foi, no domingo seguinte, pregou a mesma mensagem no mesmo texto. E aí os irmãos receberam, Tudo bem, é novo aqui na igreja. Na terceira semana, a mesma mensagem no mesmo texto. E a quarta semana também, e a quinta também, e a sexta também. Completou o segundo mês, alguns irmãos corajosos ali se reuniram e foram falar com o pastor. Falaram, pastor, não dá mais para a gente ouvir a mesma mensagem. Já é o terceiro mês, está pregando a mesma mensagem, o mesmo texto, os mesmos pontos, os mesmos tópicos. Os irmãos já sabem de cabeça a mensagem do Senhor. Ele falou, eu vou continuar pregando a mesma mensagem enquanto vocês tiverem o mesmo comportamento. Então, entrar numa série de mensagens, entrar no mesmo assunto, é o Espírito Santo querendo falar conosco, na verdade, gravar no nosso coração alguma coisa que a gente não conseguiu ainda se desfazer ou mudar dela. Então, estamos numa série de mensagens falando sobre Jonas e a história desse profeta. A história de Jonas, queridos, não é somente a história de um profeta. É a história de Deus com um profeta. É Deus quem começa toda essa história. E Deus é o tema central. Quando pensamos em Jonas, pensamos logo na baleia. Pensa em Jonas, pensa na baleia. Mas a baleia não é a história central de Jonas. Deus é a história central de Jonas. O primeiro versículo diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Foi Deus quem começou a história com Jonas. Não foi Jonas que começou a história com Deus. Deus começou a história com Jonas. E na nossa vida é a mesma coisa. Não somos nós quem começamos a nossa história com Deus. Foi Deus quem começou a nossa história com Ele. Foi Deus quem deu o start inicial em sua direção. Não enche o teu coração de volúpia, não enche o teu coração de altivez, pensando, não, eu fui até a casa de Deus, ou eu vou até a casa de Deus, eu vou lá nos domingos para ouvir a palavra de Deus. Antes de você o amar, diz o apóstolo João, Ele te amou primeiro. Antes de você ir em direção a Ele, Ele veio em direção a você. Antes de você desejá-lo, Ele já te desejou, Ele já te queria. Então a história de Jonas não é sobre Jonas, é sobre o Deus de Jonas. E a nossa história não é sobre nós, é sobre o nosso Deus que faz coisas através da nossa vida. E a história de Jonas, ela vai ter quase o seu fim na boca do peixe. Por quê, Ricardo? Porque Deus começou a falar com Jonas. A nossa história pode terminar na boca do peixe. Por quê? Porque Deus está falando com a gente. Se Deus não estivesse falando, estaríamos ilesos. Estaríamos sem preocupações, sem problemas. Deus está calado, estamos aqui esperando com que Ele fale. O problema é que Deus está falando conosco. A cada semana Ele está falando conosco. A cada reunião está falando conosco. A cada gemes está falando conosco. A cada louvor está falando conosco. Deus está falando conosco. E no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículos 11 e 12, se você está aí com a sua Bíblia, e eu espero que você esteja, quero que você abra aí, para que você possa ler junto com a gente. A preocupação que Deus tem com que nós estejamos atentos àquilo que Ele fala. Diz assim o texto, veio a minha palavra do Senhor. Quem está falando aqui? Deus. Deus está falando com Jeremias. Ele pergunta, Jeremias, o que você está vendo? Ele responde, vejo uma amendoeira. E aí o Senhor responde, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ou seja, Deus falou com Jonas, e a partir do momento que Deus fala, Ele não esquece. Ele fica olhando até que a sua palavra se cumpra.
Ele fala conosco, podemos esquecer, porém ele fica olhando até que aquela palavra se cumpra. Podemos ignorá-la, porém Deus fica olhando até que aquela palavra se cumpra. Podemos jogá-la no lixo, mas Deus ainda fica olhando até que aquela palavra se cumpra. E nenhuma palavra de Deus volta vazia, disse o profeta Isaías. Tudo que eu falo, eu mesmo, o Senhor, dou um jeito de fazer se cumprir e se realizar. Então a história de Jonas começa com Deus falando. E quando Deus fala, querido, não tem mais jeito para a gente. Não tem mais jeito, porque Deus falou. Eu percebo que nesse texto aqui também, e na nossa vida, podemos criar super-heróis. Podemos criar hoje em dia super crentes, super pastores, super apóstolos, super homens de Deus. E eles não existem. Toda vez que a gente ouve alguém falando que não, eu sou quase Deus, só não sou Deus ainda porque meu corpo ainda é corruptível. Essa pessoa se perdeu na vida. Não entendeu que a gente nunca vai chegar nem na sola de Deus. E às vezes dá a entender, e se deu a entender isso alguma vez, nos perdoe, de que nós somos super-heróis porque atendemos a voz de Deus. Não é verdade isso, queridos. Isso tira das nossas costas um peso muito grande. Porque olhamos para Jonas e vemos Deus colocando um chamado para Jonas. E aí nós pregamos contra isso. E a Bíblia tem dois exemplos. Um exemplo para ser seguido e um exemplo para não ser seguido. Jonas é o de não ser seguido. Mas pregamos contra isso. Temos que ouvir a voz de Deus e tal. E ignoramos todo o sentimento humano. Todo o comportamento humano. Pensa uma coisa. Deus está lá em cima. Reinando tudo isso aqui. Controlando tudo isso aqui. A minha vida, a tua, cada fio do teu cabelo, Deus está controlando. Cada respirada, cada ar que entra pelas suas narinas, Deus está controlando. De 1, de 2, de 8 bilhões de pessoas no mundo. Está controlando de cada um por si. Então ele está numa outra esfera. Ele é um ser que a gente não consegue descrever. Ele é um ser que a gente não consegue entender. Ele é a expressão máxima de tudo. Ele é tudo em todos. Não conseguimos entender, nem explicar, nem talvez nem falar muito bem de Deus. E um ser desse tamanho chega para um ser humano como nós e faz uma proposta. Jonas, levanta e vai à cidade de Nínive. Parece simples. Parece simples. Parece casual. Parece que somos nós conversando com amigos. Parece que é o patrão conversando com o chefe. Mas não, é Deus, esse ser que eu falei, gigantesco, conversando com o homem. Esse ser Deus, esse ser que é Deus, ele está num plano, como eu já disse isso, não quero ficar repetindo as palavras, mas num plano que ele consegue enxergar tudo e nós não. Então não é simples aceitar nenhum dos desígnios de Deus na nossa vida. Por que é tão difícil quando a gente se encontra com o Evangelho? Porque ele é a expressão de Deus em um homem, em seu Filho Jesus. E agora essa expressão vem em nossa direção. Por que é tão difícil para a gente assimilar, entender e colocar isso em prática? Porque isso vem de Deus e ele é muito grande e nós somos muito pequenos. E aí Deus propõe a Jonas. Jonas, levanta e vai à cidade de Nínive. Jonas não foi e a gente vai e senta o pau em Jonas. Só que é Deus que está propondo algo para o profeta. E toda vez que Deus propõe algo para a gente, na sua soberania, Ele já sabe o que vai acontecer. Só que a gente sente medo, a gente fica angustiado, a gente fica ansioso, a gente fica trêmulo, a gente fica resoluto se aquilo vai dar certo ou não. Por quê? Porque somos seres humanos, queridos. E todo ser humano sente isso, todo ser humano passa por isso, todo ser humano vive isso. Quando ouve o chamado, abandona esse mundo e vem para o lado de Cristo, a gente sente medo, a gente pensa que não vai ter mais amigo, não vai ter mais família, não vai ter mais ninguém. Só que Deus já está vendo o plano maior para a nossa vida. Quando Deus fala, abandona esse pecado, você pensa, não vou ter mais prazer então, porque meu prazer está nisso, isso é pecado. Mas Deus está vendo um plano maior, Ele é muito maior do que isso. Ele entende o teu medo, Ele não quer que você permaneça no teu medo. Ele entende a sua ansiedade, não quer que você permaneça na sua ansiedade. Ele entende os seus temores, mas Ele não quer que você permaneça nos seus temores. E a gente ignora isso. E às vezes constrói na nossa mente um ser que toda vez que Deus fala, responde sim ou não. Responde da forma correta. E eu percebo alguns exemplos na Bíblia que não agiram dessa maneira. E eu peguei 2 aqui.
Peguei Moisés e peguei Jeremias. Moisés, maior dos profetas de Israel. Não existe nenhum profeta como Moisés para o povo de Israel. Ele é o top 10. Ele é o melhor de todos. O único com que Deus falou face a face diretamente. O único que mesmo um vislumbre de Deus teve. Ninguém mais teve isso. Nenhum dos homens de Deus, nem Elias, nenhum outro teve isso. Moisés teve. E aí, Êxodo capítulo 4, de 10 a 12, é Deus chamando Moisés. E Deus diz assim, diz o Senhor a Moisés, diz o Moisés ao Senhor, melhor dizendo. Ah, meu Senhor, sou só um homem. Não sou eloquente, nem ontem, nem anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e de língua. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o homem mudo, surdo ou cego? Não sou eu o Senhor? Pois agora eu serei a tua boca e te ensinarei o que hás de fazer. Deus sabe que está propondo para Moisés algo muito grande aos olhos dele. Vai e liberta Israel do cativeiro. Vai e liberta Israel do Egito. Só que para Moisés isso é algo muito grande. Ele começa a colocar empecilhos. Está ainda no campo do sentimento. Está ainda no campo das emoções. Quando Deus chama Jeremias, você conhece essa passagem, não quero nem ler. Capítulo 1 de Jeremias. Deus chama Jeremias e fala, você vai para um povo, você vai até o povo de Israel e vai pregar contra eles. Ele fala, Senhor, eu sou só um menino. Senhor, eu não sei nem falar, sou só um garoto. Sou só uma criança. E Deus fala, não, sou eu quem vou te guardar. Sou eu que vou fazer todas as coisas na sua vida. Está ainda no campo do sentimento. Está ainda no campo das emoções. E o que nós temos que compreender é isso, querido. Quando a contrariedade do teu coração ainda está no campo das emoções, porque você é um ser humano, está tudo certo. Quando está ainda no campo das emoções, ainda está tudo certo. O problema, a boca do peixe se aproxima, a calamidade, a tragédia se aproxima quando sai do campo emocional, sentimental e entra no campo onde você coloca em prática aquilo que o seu sentimento expressava. Moisés expressou, Senhor, não sou capaz de atender, sou duro de boca. Mas você sabe que a história de Moisés, ele atende a Deus, liberta o povo e tudo acontece. Jeremias, Senhor, sou só uma criança. O sentimento dele é esse, Pai, mediante o teu projeto, sou só uma criança, não tenho condições. Mas você sabe que Jeremias põe em prática o plano de Deus e a coisa acontece. Porque está só no campo das emoções, no campo dos sentimentos. Ricardo, me mostra isso na Bíblia. Tá bom. Tiago, capítulo 1. Mentira, capítulo 4, versículo 15. Diz assim o texto. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Sendo por esse arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. No princípio, Patrícia, está só no sentimento, está só na emoção. É só o desejo. Ter desejo não é pecado. Todos nós aqui temos desejos. Ter desejo não é o problema. Porque desejo é refreável. Desejo é consertável. Desejo não é o problema. Tem pessoas tendo desejos homossexuais. Querido, procura ajuda. Procura socorro, conversa com os pastores, nos procura após o culto, nos procura durante a semana ali no prédio à frente. Porque o desejo ainda não é o problema é quando você consuma isso. Eu tenho um desejo por uma outra mulher ou por um outro homem sendo casado. Querido, nos procura. O desejo não é o problema é quando você consumar esse desejo. E se você não trata o desejo vira ato. Ricardo, eu tenho desejos malucos. Nos procura. Porque nós estamos ainda no campo dos desejos, dos sentimentos. Isso ainda não foi concebido, ainda não deu à luz. E você tem condições ainda de tratar, de lidar com isso, antes que você infringe uma regra, uma lei, uma ordem de Deus. Jonas, levanta, vai a Nínive. Eu tenho um desejo contra esse povo, Senhor. Ele poderia argumentar. Você sabia que esse povo, Senhor, é um povo ruim, um povo mau? Sabia que esse povo é um povo assassino, um povo ladrão?
Sabia que a cidade dele se chama cidade dos ladrões. Você sabia de tudo isso? Ele poderia argumentar, está no campo do desejo. Vários profetas argumentaram com Deus, conversaram com Deus, falaram com Deus. Não tem problema. Várias e várias vezes nós enxergamos e nós vemos homens de Deus conversando com Deus. Por quê? Porque Deus está aberto, está no campo do desejo. Eu tenho isso para a sua vida. Senhor, será que é mesmo? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Me sinto tão inapto, me sinto tão incapaz, Senhor, sou tão pequeno, sou tão ruim, sou tão duro, sou tão isso, sou tão aquilo. Está no campo do desejo, tudo bem. Deus entende isso, Ele entende que nós somos seres humanos. Ele nos criou. Agora, o momento em que você concebe aquilo, que você dá vazão a esse desejo, o momento em que você faz com que aquele desejo se torne algo vivido, concebido, dado à luz, aí você entra no campo que você vira o rebelde. Jonas tinha o desejo dentro dele, e aí ele exterioriza, ele coloca em prática, ele dá luz à rebeldia, porque fez o que Deus não queria. E é muitíssimo perigoso quando a gente se transforma em um rebelde. Fala para o seu irmão, todo rebelde está indo em direção à boca do peixe. Não tem jeito, queridos. Assumimos a rebeldia, estamos indo em direção à boca do peixe. E tem vários tipos de rebeldes só aqui nesse texto aqui. Por que você não amanhece rebelde? Ninguém aqui nasceu rebelde. Mesmo chorando quando nasceu. Não era por rebeldia. Era necessidade vital. Mas aqui você vê que Jonas também não amanheceu rebelde aquele dia. Sabe muito bem que essa viagem que ele faz até Tarsis era uma viagem muito longa. Uma viagem muito longa. E o texto não exemplifica aqui cada instante. Manhã do primeiro dia, tarde do primeiro dia, noite do primeiro dia, como é lá no Gênesis. Aqui não. Aqui conta a história corrida de Jonas. O que eu entendo é que isso não se passou tudo em um dia só. Antes dele entrar no barco. Primeiro ele teve o sentimento ruim. Deus chamou, talvez uma segunda-feira, Deus chamou ele. Jonas, levanta e vai a Nínive. O coração dele veio às indagações, os sentimentos, estava tudo certo. Na sexta-feira ele vai até a rodoviária, passa na frente do guichê, vê se tem passagem. Tinha passagem, ele vai e compra. Opa, primeiro passo. Primeiro ponto que você pode se encontrar, o rebelde clássico. Deus fala, ele ignora e faz tudo ao contrário. E você corre perigo de ser esse tipo de gente. Que Deus fala com você e você ignora e faz tudo ao contrário. Faz o certo, faz o bem, faz o que é correto e você faz tudo ao contrário. Emite nota, paga os seus impostos, recolhe os seus... Você faz tudo ao contrário. Ama teu marido, ama a tua esposa, cuida da família. Você faz tudo ao contrário. Rebelde clássico. Você está aqui no versículo 1, no capítulo 1 de Jonas. Você é o tipo de pessoa que ouve Deus falando e ignora completamente. Primeiro tipo de pessoa, capítulo 1, versículo 1. Segundo tipo de pessoa, o rebelde planejado. Rebelde planejado é o tipo de pessoa que Deus fala uma coisa. Ano que vem é ano do seu ministério. Você sente as suas indagações, os seus problemas e tal. Só que aí você vai na surdina, em novembro faz inscrição na faculdade. Rebelde planejado. Irmão, cadê você? Não, estou fazendo faculdade, querido. Deus fala ao teu coração para você fazer algo. Aí você entra em uma outra coisa, planejadamente, pensando em fugir da vontade de Deus. Deus te manda fazer uma coisa e você planeja uma outra coisa no seu coração e sorrateiramente faz uma outra coisa. Você está aqui dentro desse texto. Você está aqui no versículo 3. Deus fala para Jonas, vai para Nínive. Ele sorrateiramente passa lá no barco, no cais, passa lá no porto. Tem um navio saindo para Tarsis, ele vai e entra no navio. Rebelde planejado. Esse tipo de rebelde, a gente sempre fala, não, irmão, tudo bem. Né? Você precisa... Não, afinal de contas, isso aí também é lícito, né, irmão? E Deus está olhando e está falando, rebelde planejado. Ele sabe se planejar para enganar. Terceiro tipo de pessoa, rebelde alienado. Ele já foi rebelde, já se planejou, e agora ele está vendo que está vindo vento sobre o barco dele. A coisa está ficando ruim em casa, ficando ruim no trabalho, ficando ruim na igreja, ficando ruim quando ele está só, ficando ruim consigo próprio, nos seus próprios pensamentos, só que ele finge que não é com ele.
Está vendo que o casamento está aí na rota, a bancarrota. Não é comigo isso aí não. Os filhos já são mal criados, a mulher não respeita mais, fala, não obedece. Elas já são assim, mas é mais acentuado, né? Fala, não obedece, aí você fala uma coisa, ignora. Você manda compra outra coisa. E o cara fica, não, isso não é comigo não. Eles querem servir no ministério, mas não tem resultado, não tem fruto, Deus não avalia, Deus não abençoa, as coisas não funcionam, não dão certo. Tenta promoção, não consegue. Tenta estudar, não consegue. Tenta crescer na vida, não consegue. Não percebe que é porque é um rebelde. Já foi rebelde, já se planejou para ser rebelde e agora está se alienando das coisas que estão ao seu redor. Jonas era isso. Entrou no barco, planejou estar no barco, só que o barco começou a virar e ele não estava nem aí para isso. Não é possível, queridos, não é possível que Jonas não tenha percebido que todo mundo estava percebendo. As ondas ali, queridos, estavam a 3 metros e pouco de altura, a ponto de arrebentar um barco de talvez 15 metros de comprimento. Não é possível que uma pessoa, a não ser que esteja dopada, não perceba esse tipo de coisa acontecendo. Todo mundo gritando no barco, todo mundo desesperado, todo mundo altamente adrenalizado ali com aquilo que pode acontecer. E o cara não, está alienado na vida. Isso acontece com muita gente, com muitos de nós. Tudo acontecendo de errado na vida e o cara está lá, tudo bem. Não é comigo não. Não é confiança em Deus não, é burrice. Não é questão de acreditar em Deus não, é questão de ser alienado mesmo. E o próximo é o rebelde, turrão e obstinado. Esse tipo é o mais perigoso de todos. Por quê? Porque ele sabe aonde está o erro. Ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele fez escolhas, opções erradas. E aí ele não luta somente contra ele luta contra o ego dele. E a luta contra o nosso ego, queridos, é a maior luta a ser travada pelo ser humano. Lê o texto depois. Quem é o responsável por isso? Ele já sabia. Sou eu o responsável por isso. E você vai admitir, Jonas, que você é o responsável por isso? Não vou admitir. Quem é o responsável pela dissolução desse casamento? Ele sabe que é ele. Você vai assumir? Não vou assumir. Quem é o responsável pelo não andamento desse projeto? Ele sabe que é ele mesmo ou ela mesma. E você vai assumir? Não vou assumir, porque ao assumir isso, tem que assumir que faz escolhas erradas, toma decisões erradas, tem que se rebaixar para o outro, talvez pedir perdão, pedir desculpa, tem que admitir que nem sempre é tão bom assim, e isso vai muito contra o nosso ego. Quantas vezes você pediu perdão para alguém esse ano? Talvez nenhuma. Por quê? Porque o teu ego é muito elevado. Não é que você nunca errou. Se você nunca errou esse ano, vem aqui, pelo amor de Deus, e arrebata todo mundo aqui. Ajuda-nos. Senta aqui com uma cadeira e aconselha todo mundo. Porque se você não errou nenhuma vez esse ano, a ponto de pedir perdão para alguém, você é muito santo. Eu errei muitas e muitas e muitas vezes. E nem em todas eu pedi perdão. Por quê? Ego. Porque eu teria que me rebaixar, teria que aceitar que eu estou errado, decisões erradas, que eu falei errado, que eu fiz errado. E na minha cabeça, talvez na sua cabeça, você nunca faz nada de errado. Totalmente justificado, auto-justificado, como Jonas. Quem é o culpado? Sou eu. Eu não vou admitir, me joga no mar. Pode me matar. Eu não quero saber, eu não vou admitir. E aí a boca do peixe vai ficando mais perto ainda. Toda vez que você não reconhece que você também erra, que você também falha e que você também merece pedir perdão para alguém, receber perdão de alguém, você fica mais perto ainda da boca do peixe. Só que aí Jonas não está nem aí para isso. E o que resta, queridos, para Jonas? O que resta para muitos de nós? A boca do peixe. E a boca do peixe está bem aberta para te receber. Satanás é fogo. Não é Satanás não. É o diabo, esse diabo. Não. Não cometa o erro clássico de colocar a culpa no diabo quando você tem culpa. Isso acontece desde o Éden. Jonas poderia dizer assim:
Satanás está lá com aquele peixe aberto. Deus fala, não, Jonas, não é Satanás não, sou eu mesmo. Porque você pode estar pensando que é Satanás, mas é o próprio Deus colocando coisas na sua vida. Tem duas situações, são parecidas, queridos, mas vêm de fontes diferentes. Tentação e provação. Tem tribulação também, mas se colocar 3 opções, aí lembra de um placar de jogo de futebol, não quero misturar sagrado com profano, não quero falar dessas coisas. Então eu só vou ficar com 2, que é onde eles alcançaram. 2 está bom. Queridos, temos provação e temos... Não queria falar dessas coisas, Deus me perdoa. Nós temos a aprovação e temos a tentação. Deus não tenta ninguém. Isso que o apóstolo Paulo disse. Deus não tenta ninguém. E também não pode ser tentado. O que Deus faz é trazer sobre nós provações para que nós sejamos aprovados. Quando você se enfia em algo, não é o Satanás que está colocando sobre você uma tentação. Agora é Deus que está colocando sobre você uma provação. Para que você possa, a partir de agora, então, ser aprovado. E como é triste, como é complicado quando a gente não percebe esse processo acontecendo na nossa vida. De rebeldia, depois de planejamento contra a rebeldia, depois de alienação à rebeldia, depois de ser um rebelde turrão, depois de ser um rebelde obstinado. Esse mal vem contra nós e estamos dentro do peixe. E aí você pensa que é o diabo. E ao pensar que é o diabo, normalmente o que você faz? Procura um pastor. Pastor, pode orar por mim? Ora pela minha vida. O pastor vai e ora. O pastor repreende o Satanás. O pastor ora. Deus abençoa, cuida, faz. Só que aí não tem o quê? Não tem efeito. E aí você fala, não, vou começar a ver todos os cultos. E você começa a ver todos os cultos. Segunda, terça, segunda, quarta, quinta, sexta, domingo. Segunda, quarta, sexta, domingo, tal. Vem todos os cultos. E aquilo não funciona. E aí você fala, vou fazer então uma campanha. Vou chamar 3 irmãos do Reteté que eu conheço. Vou chamar um profeta que eu conheço. Vou chamar os irmãos, vou fazer uma campanha de 7 dias com sal grosso, água de Israel e jejum santo. E você faz. Você pega o sal lá, o cisne, finge que é de Israel. Pega a água, finge que é do rio lá e tal. Você faz todo o processo e unge a casa, joga o sal no canto e leva a rosa e faz toda aquela macumba evangélica e tal. E não funciona. Só que ao não funcionar todo esse trâmite que você fez, quem fica sem poder na sua cabeça? O pastor. O pastor orou por mim, não resolveu, esse pastor está sem unção. Esse pastor não é ungindo não. Esse cara não está orando não. Não está consagrando não. Esse cara não é de Deus não. E aquela igreja? Muito menos, eu fui lá durante 3 meses seguidos, nada mudou na minha vida. Ouvi palavra, cantei louvor, fiz oração, ouvi palavra, cantei tudo, nada mudou na minha vida. Aquela igreja não é boa igreja não. E aqueles irmãos foram em casa, fizeram campanha, nada resolveu. Eu vou abandonar Deus, porque Deus não está funcionando. E na verdade o problema é você, querido. O problema é o teu coração. O problema é a tua rebeldia. O problema é a tua obstinação na tua própria rebeldia. E contra isso, não há oração nossa, humana, que faça efeito. Por quê? Porque é o próprio Deus que trouxe isso sobre você. Chega esse momento da vida de Jonas, que não tem mais um tratamento através de nada, porque já foram percorridos todos esses pontos. Da nossa vida tem momentos que ainda tem socorro a oração do pastor. Tem socorro ainda a comunhão com alguns irmãos. Estar no culto. Só que chega um momento que Deus fala assim, não gente, agora acabou. Agora eu preciso trazer essa pessoa para falar somente comigo. Agora somente eu respondo para essa pessoa e ela responde somente para mim. Oséias 2,14 diz o seguinte, que Deus vai levá-la ao deserto para falar ao seu coração. Está falando do povo de Israel. Eu vou tirar vocês já passaram por todos os estágios, percebi que vocês não têm jeito, o coração é muito duro. Então agora eu vou ter que chamar vocês comigo, tete a tete, para um lugar onde não vai ter ninguém para que você possa ser tratado. A boca do peixe. E aí chega esse momento para Jonas. Ele é obstinado.
O povo queria até fazer o que é certo, não conseguia, porque Deus estava travando aquela batalha. E Deus percebeu que não tinha jeito, ele ia ter que falar com Jonas cara a cara. Não tem jeito, eu tento falar com ele na pregação de domingo, ele não presta atenção. Eu falo no louvor, esse cara não presta atenção. Eu falo no Gêmeos, não presta atenção. Eu falo ao coração dele diretamente, não presta atenção. Não dá vazão à minha voz, não me atende. Então tá bom, então manda chamar lá que eu vou falar com ele face a face. E aí eles jogam Jonas no mar, e a hora que Jonas cai e começa a se debater ali, prestes a morrer, vem um peixe e engole ele. Meu amado irmão, meu querido irmão, não espere chegar a esse momento na sua vida. Não espere ser jogado no mar para reconhecer erros, falhas e que você entrou nesse processo de rebeldia contra Deus. Não espere chegar até a boca do peixe para que você possa entender que tem um outro plano. Deus tem um outro projeto, Deus tem um outro propósito, Deus quer fazer uma outra coisa na sua vida e através da sua vida. Ricardo está pregando um caminho que no final desse caminho é um encontro com Deus. Nada melhor para nós do que no final do caminho termos um encontro com Deus. O problema é onde você encontra Deus. Você pode encontrá-lo aqui agora ou encontrá-lo então dentro da boca do peixe. Você pode encontrá-lo agora, enquanto as coisas ainda não ruíram, você não perdeu dinheiro, não perdeu família, não perdeu bens, não perdeu posições, ou encontrá-lo quando você perdeu tudo isso. Jonas perdeu o dinheiro da viagem, perdeu as bagagens que ele tinha, perdeu a moral que ele tinha, e foi só perceber tudo isso dentro da boca do peixe. Não espere perder tudo para se encontrar com Deus. Depois de 3 dias, e depois de 3 noites, em um lugar escuro, em um lugar inóspito, em um lugar sombrio, Jonas recobra a memória. Isso tudo aqui é porque eu fui rebelde com Deus. E aí, Ricardo, o que eu faço? Percebo que se Jonas, enquanto estava naquele cais, tivesse decidido voltar atrás nos seus planos, Deus restauraria a vida de Jonas. Ele nunca ia se encontrar com a boca do peixe. O Senhor estava com um plano na minha cabeça aqui de entrar nesse barco, não vou entrar mais, vou para Nínive. Nós iríamos conhecer uma outra história de Jonas. Vamos supor que ele tenha entrado no barco, estava a caminho de Tarsis. E lá dentro do barco ele pensasse, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu já andei aqui 6, 7 horas de barco, mas o que eu estou fazendo? Eu tenho que ir para Nínive, o Senhor me chamou para ir para Nínive, o que eu estou fazendo aqui nesse barco? Deus mudaria a história de Jonas. Vamos supor que ele tivesse caminhado já talvez 4, 5, 6 dias, ou 26 dias, ou 50 dias naquele barco. E depois que já estava a tribulação aumentada, ele conseguisse entender, isso aqui é por minha causa. Se arrependesse e voltasse atrás, Deus mudaria a história de Jonas. Por que, Ricardo, que Deus faria isso? Porque Ele é misericordioso e cada um de nós aqui estamos desfrutando do tempo de misericórdia de Deus. Por que Deus não nos fulmina quando erramos? Por que Deus não acaba com a nossa vida quando falhamos com Ele? Por que Deus não acaba com a nossa vida quando cometemos pecados? Porque Ele olha para nós e fala, eles precisam de um tempo de misericórdia. Eles precisam chegar até o domingo e ouvir uma palavra. Eles precisam que alguém vá até eles e fale do erro deles. Eles precisam desse tempo para refletir, para pensar, perceber que está errado, é aceitar, mudar o caminho, voltar e ser abençoado por mim. Estamos, cada um de nós aqui, vivendo o tempo de misericórdia de Deus. Se Jonas tivesse nesse 1 ano, ou nesse tempo que ele estava lá, entendido isso, ele estava debaixo da misericórdia de Deus. E cada um de nós também está debaixo desse tempo de misericórdia de Deus. E ela é o motivo pelo qual não somos consumidos, diz Lamentações de Jeremias. É por causa dessa misericórdia que os ninivitas não foram destruídos antes. Perceba o texto diz que a maldade chegou até o coração de Deus. Era uma nação centenária. Era uma nação de muitos anos, cometendo crimes desde muitos anos. Mas eles estavam desfrutando da misericórdia de Deus, do tempo que Deus dá para a gente recobrar a memória. Se ligar, perceber que está errado. Agora, quando esse tempo de misericórdia finda, ele se acaba,
aí estamos condenados, queridos. Estamos condenados. Estamos condenados a uma vida longe de Deus. E para alguns a condenação é eterna, porque a morte física vem. E você morreu em pecado. Você morreu nos teus pecados. E não há salvação para aquele que morre em pecados. O que fazer nessa condição, nessa situação? Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Lembra de onde você caiu, se arrepende e volta. Meu querido, lembra onde você caiu, se arrepende e volta. Essa é a única forma de o ventre do peixe, ao invés de ser um lugar de locomoção, como foi para Jonas, ser um lugar de destruição para muitos de nós. Cristo foi levado ao ventre do peixe, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele quem nos dá condições hoje, Ele quem disse isso: lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta. Exercício pessoal, querido. Você lembrar de onde você caiu. Não sou eu falar para você, você vai se lembrar. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, fala: cada um vai julgar a si mesmo antes de cear. Ninguém vai julgar por ninguém. O mesmo Paulo fala o seguinte: ninguém aqui é juiz de ninguém. Há um só juiz e esse juiz se chama Cristo. Ninguém vai julgar você mesmo. Ninguém pode me julgar. Eu vou lembrar onde que eu caí. E eu vou me arrepender desse caminho. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é um choro. Remorso é uma angústia. E ela é momentânea e depois ela passa. Arrependimento não. Arrependimento é constante. Arrependimento te faz lembrar todos os dias do caminho que você não deve voltar nunca mais. Você está arrependido daquilo. Você abandonou aquilo. Você não quer mais aquilo. E aí você volta. Volta para onde? Volta para aquilo que Deus começou falando com você. Você está na boca do peixe para voltar para Jonas 1. Você está lá no 17. Está pressionado dentro do ventre do peixe. Está escuro ao seu redor. Você não tem saída, você não vê perspectiva. A sua mão não se move, está apertado. Você está coberto por coisas que você não sabe o que é. Você só tem uma coisa, a sua consciência. Você não enxerga. Dentro do peixe você não consegue enxergar. É escuro. Você não consegue enxergar, não consegue tatear, não sabe para onde o peixe está indo. Você não tem controle de nada. A única coisa que você tem é a sua consciência. Por isso Apocalipse 2 é o seguinte: você se lembra. Você tem na sua mente, a sua memória. Lembra onde você caiu. Depois se arrepende de verdade, se converte. E conversão é mudar a rota da sua vida. Quer colocar em prática isso? Muda a rota da sua vida. Se converter é isso, se arrepender é isso. É esse caminho. Me arrependi, faz outro caminho. E depois volta. Volta para onde? Volta para aquilo que Deus te disse lá no começo. Volta para o começo das coisas que Deus te disse. Quando Jonas sai da barriga do peixe, Deus fala: Jonas, meu amigo, quanto tempo? Quanto tempo eu não te via? Como é que você está? Estou bem, Senhor. Então deixa eu falar uma coisa para você. Vai à grande cidade de Nínive. Por quê? Se você ler depois na sua casa, no capítulo 2 inteiro, Jonas se arrepende. Jonas lembra do que ele devia ter feito e não fez. Jonas se arrepende, Jonas se converte a Deus, pede perdão para Deus. E aí o que Deus faz? Dá uma segunda chance. Dá uma segunda chance. É isso que Ele quer fazer comigo, com você, com cada um de nós. Dar a nós uma segunda chance. Quem perdeu o Enem hoje? Não tem segunda chance. Claro, só ano que vem. Chega 10 minutos atrasado, você pode entrar? Não. Que pena. Não tem segunda chance. Deus está te dando nessa noite uma segunda chance.
Deus quer fazer de você, não o Jonas de 1,17. Deus quer fazer de você o Jonas de 3,1. Jonas de 1,1. Você pode escolher, cara, eu estou nesse processo, o que eu faço? Se arrepende. Se arrepende desse caminho. Se converte, volta. O que nós temos que fazer? Nós temos aprendido a ser expressão e a imagem de Cristo. Quando somos a expressão e a imagem de Cristo, a gente não julga, a gente abraça, a gente beija, a gente ama, a gente fica feliz que você voltou. Você se arrependeu? Não é comigo, é com Deus. Você se arrependeu do seu pecado, você voltou, eu só vejo você voltando. Eu não vejo você se arrependendo ou onde você errou, eu não sei disso, Deus sabe. Ele sonda o teu coração e fala, tem arrependimento aqui, Ricardo, tem conversão aqui. O que eu tenho que fazer? Abraçar e beijar. Porque agora você entrou de novo nos planos de Deus. O que um ser humano pode contra alguém que entra nos planos de Deus? Não pode nada. Querido, e você é amado de Deus, você está no coração de Deus. Deus quer começar, quer na verdade não começar, quer reescrever novamente a sua história. Jonas, levanta-te novamente e vai à cidade de Nínive pela segunda vez. É isso que Deus quer fazer com você. O teu ponto final não é na boca do peixe. O teu ponto final é cumprindo aquilo que Deus diz para você cumprir. É fazendo aquilo que Deus diz para você fazer. É cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Só que não pode ser goela abaixo. Não pode ser goela abaixo. Infelizmente, rebeldia é o mal desde o Éden. Mas aqueles que ouvem a voz do Senhor agem de forma diferente. Aqueles que ouvem a voz de Deus têm opções diferentes. Aqueles que ouvem a voz de Deus caminham diferente. E também terminam diferentes. Terminam diferentes. Se você, querido, se encontrou nessa mensagem, vem aqui para a gente orar agora. Vem aqui para a gente clamar a Deus agora. Vem aqui para que nós possamos pedir que Deus te coloque de novo no começo da conversa. No começo da conversa. Você caminhou 17 versículos. Você caminhou 20 versículos. E hoje você está nessa condição. Você não vê mais saída. Sua mente está escurecida. O teu movimento está travado. Você não tem mais esperança. A única esperança para a sua vida é se arrepender e voltar. E nós queremos orar com pessoas que estão nessa condição nessa noite.